não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, todo produto tecnológico, ele nunca pode depender de um princípio científico só. Isso é absolutamente impossível. Então, por exemplo, os princípios que explicam a propulsão do foguete não podem, por si mesmos, explicar a resistência maior ou menor dos metais de que se compõe o foguete. Isso depende de uma outra linha de explicação científica que não tem nada a ver com a propulsão. Está entendendo? E assim por diante. Você imagina a quantidade, vamos dizer, de materiais diversos, né, e de elementos técnicos diversos que você precisa para fazer um foguete. Reduza todos eles a um princípio científico comum. Não há isso aí. Então, jamais podemos confundir, vamos dizer, os sucessos da tecnologia, né, com a capacidade que a ciência teria, tá certo, de lhe dar uma explicação real dos fenômenos. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada. Então, não se impressionem com essas coisas. Vamos julgar a ciência não pelos efeitos laterais que ela teve através da sua fusão com tecnologia, e sim pela sua ambição declarada de nos dar, vamos dizer, uma explicação naturalística dos fenômenos. Tá certo? Então, aí nós temos a primeira camada de significado, ideal de ciência. Né? Segunda camada, a dificuldade, a tensão que existe entre a ciência que se possível e o ideal de ciência. Né? Terceiro lugar, você tem todo o conjunto das observações e teorias historicamente existentes, incluindo as erradas. Né? Então é a ciência como conjunto de conhecimentos, enormemente variados, não só no seu conteúdo, mas no seu nível de validade. Não é isso? Quarto lugar, você tem a ciência como atividade socialmente existente, como profissão, tá certo? Que implica a existência de entidades, de subsídios, tá certo? De uma série de elementos políticos que possibilitam a sua existência. Quinto lugar, você tem a ideia da ciência como autoridade social. A ciência, então, como aquela instância que, perante o povão, está habilitada a separar o verdadeiro do falso. Tá certo? Então, e em sexto lugar, você tem a ciência como fundamento alegado de certas crenças filosóficas gerais, como, por exemplo, o naturalismo. Quando você fala ciência, você está falando essas seis coisas ao mesmo tempo. Então, basta isso para você entender que a palavra ciência, quando usada num debate, não é um conceito rigoroso, é uma figura de linguagem que compacta
coisas enormemente separadas entre si. Tá certo? E, frequentemente, quando num debate a pessoa alega a autoridade da ciência, ela está alegando a autoridade de uma impressão de conjunto criada por tudo isso. Está compreendendo? Sendo que, para complicar mais o negócio, a história do método científico, ela é composta, vamos dizer, de uma falsidade inaugural, que é essa cometida por Bacon, Galileu e não sei quantos, com relação ao pensamento escolástico aristotélico. Eles criaram uma falsa ruptura. Né? Ou seja, a partir de um conhecimento extremamente deficiente, para não dizer totalmente falso, do que era a ciência escolástica antiga, eles acreditavam que estavam criando um negócio novo, quando não estavam. Estavam simplesmente repetindo a mesma coisa. Então, como é que uma atividade tão importante e que tem tanta autoridade sobre a sociedade pode ser tão ignorante da sua própria história e, portanto, das fontes dessa mesma autoridade? Então, um elemento fundamental para a aquisição da alta cultura é a perda do temor reverencial ante as ciências. Mas essa perda tem que ser completa. Se você pegar, vamos dizer, a teoria mais certa, por exemplo, a teoria quântica, eu acho que não tem outra coisa que tenha sido confirmada tantas vezes em laboratório. Não? Então, bom, aqui nós temos o que aparenta ser uma certeza. E muito bem. Até hoje ninguém sabe como articular isso com a relatividade. E ninguém sabe sequer a significação disso para a concepção do mundo em geral. Isso é o máximo que uma ciência te dá. Então, isso quando ela chega no auge, no máximo do máximo do máximo. Ora, não significa que eu estou desprezando essa conquista, ao contrário. Elas têm um imenso valor. Porém, o valor que elas têm depende inteiramente da sua capacidade, da capacidade humana de julgar estes conhecimentos em função do conhecimento que você tem da unidade do real. Por exemplo, existe um famoso livro do Jean Piaget, que se chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia, onde ele diz o seguinte: conhecimento mesmo só a ciência fornece. A filosofia não fornece conhecimento, ela é um instrumento não de conhecimento, mas de orientação na realidade. Ela vai te dar um corpo de valores e critérios para orientação na realidade. Eu digo, ora, o que significa um conhecimento no qual não haja orientação e senso de valor e critério? Ele não é conhecimento de maneira alguma. Então, Jean Piaget tem razão. Quer dizer, a função da filosofia não é te fornecer conhecimento científico, mas conhecimento científico, se você não tiver a compreensão filosófica adequada dele, ele não significa absolutamente nada. É apenas, vamos dizer, um elemento de ostentação de autoridade indevida. Pior ainda, quando você examina a ciência como atividade social, você vê o seguinte: a pesquisa científica custa dinheiro. Então, existe uma constante disputa por verbas. Isso é assim já há 200 anos. Né? Para você obter verbas para a sua pesquisa, isso depende de que você consiga demonstrar a uma pessoa externa, a um funcionário, que não faz parte da sua pesquisa e que não é alguém da sua especialidade, que a sua pesquisa é mais importante que as outras. Isso aqui é um elemento falsificador constante em toda pesquisa científica. Para disputar verbas, os cientistas mentem contra os seus próprios colegas o tempo todo.
Por quê? Como a pesquisa não está concluída, você não sabe se aquilo é realmente importante ou não. A pesquisa pode não dar nada, mas você desde já tem que provar que aquilo é importantíssimo. Então é claro que se trata de um argumento retórico, um argumento de mera verossimilhança. E todo o funcionamento do aparato científico no mundo depende desse discurso de verossimilhança. Então você imagina, vamos dizer, o total descontrole intelectual a que isso pode chegar. Como nós podemos nos orientar em face disto, né? Vamos dizer, a própria ciência nos fornece algum elemento para isso? Nada. Isso depende inteiramente da sua orientação na estrutura unitária do real. Então, a alta cultura consiste em adquirir uma orientação dentro do senso da realidade. O senso da realidade não é o senso de uma coisa que existe. É o senso da participação da sua consciência dentro de uma realidade que a abrange. Então é isso que tem que ser constantemente aperfeiçoado e afinado. Tá certo? Note bem, a frase do Louis Laverne, que nós lemos no início, nos mostra o seguinte, ele diz que o problema central das relações humanas é você passar de uma relação baseada na simpatia ou antipatia naturais, daqui a pouco eu vou explicar o que é, os limites desta expressão naturais, para uma relação que constitua para os duas pessoas envolvidas numa oportunidade de alcançar a sua própria realização espiritual, realizar-se como seres espirituais que são. É isso? Então, quando ele diz naturais, claro que ele está compactando a coisa naturalmente, porque muitas das nossas afeições espontâneas não são naturais. Elas são culturais. Tá certo? Então, por exemplo, vamos dizer, certos padrões de beleza. Tá certo? Desde a juventude, eu sempre fiquei muito impressionado ao observar repetidamente como, vamos dizer, os padrões de beleza oferecidos, vamos dizer, pela mídia, pela publicidade, etc., etc., afetavam as pessoas. Né? E elas passavam a achar bonitas e atraentes as pessoas que estavam de acordo com este padrão. E sentiam aquilo como se fosse uma atração natural e espontânea. Porque nunca tinham se lembrado de procurar beleza em outro lugar. Então, isso quer dizer que nós temos que levar isso em conta ao interpretar o que o Louis Laverne fala como natural. Claro, depois, só para mediatizar esse termo natural, ele poderia escrever 100 páginas. Quer dizer, ele quer dizer aquilo que você vivencia como natural e espontâneo, e não aquilo que é necessariamente natural. Nós não sabemos de fato, né, o que seria a simpatia e antipatia naturais. Houve recentemente um teste feito, não me lembro que universidade, para ver se bebês recém-nascidos tinham padrões de beleza. E eles tinham. Eles tinham atração e repulsa por certas imagens, mostraram nas fotografias, tinham atração e repulsa. Tá certo? Então, quer dizer, existe algo como um instinto natural de beleza, existe. Mas não é deste que o Louis Laverne está falando. Ele está falando daquele que você vivencia como natural e que pode não ser, pode ser inteiramente cultural e pode ser, na verdade, terrivelmente artificial. Tá certo?
Do mesmo modo que existe o padrão de beleza, existe, vamos dizer, o padrão de atração e repulsa, não necessariamente sexuais, a atração que você tem por certas condutas, tá certo? Por, vamos dizer, a admiração que você tem por certas pessoas, tá certo? E o desejo que você tem de ser aceito em certos grupos, tá certo? Então, tudo isso aí é o mundo da atração e repulsa naturais, no sentido em que o Lavelle está usando a palavra aqui, tá certo? Ora, essa atração e repulsa naturais, você vê que elas são eminentemente antropofágicas. Elas não têm absolutamente nada a ver com o amor no sentido mais elevado da coisa. Porque você tem atração para aquelas pessoas porque você obtém algo delas, uma satisfação. Mesmo que você não dê nada a elas, jamais, mesmo que você passe a sua vida só as explorando e usando, você continua tendo aquela atração. Então, quando muitas pessoas dizem assim, eu gosto de você, eu falo, bom, você gosta de mim? Como, né, já viu o cachorro parado diante daquele frango de vitrine? O frango está ali rolando e o cachorro está ali. Ele gosta daquilo, está entendendo? Ele não vai comer aquele frango. Ele está fora da possibilidade. Mas é o que ele gostaria de fazer. Então ele está consumindo com os olhos. Muitas vezes o que nós chamamos de afeição na vida é simplesmente isto. Quer dizer, uma antropofagia. Não é isso? Será isto a maior possibilidade do ser humano? Você vê, esse tipo de afeição qualquer macaco tem. No outro extremo, você tem a frase de Jesus Cristo, né, que a perfeição da amizade é morrer pelos amigos. Então, no meio dessas tem a famosa frase do Leon Blois, né? O critério da amizade é o dinheiro. Se eu peço dinheiro para um sujeito e ele me dá, ele é meu amigo, senão não. Isso aqui é terrível, é uma coisa terrivelmente verdadeira. Porque a pessoa diz para você, eu gosto de você. Ah, tá bom, então me empresta R$100. Ah, não. Epa. Quanto você gosta de mim? Você gosta de mim para consumir. Porque eu lhe dou um prazer, uma satisfação, porque de algum modo eu reforço o seu ego só por causa disso. Mas se eu precisar de você, você não vai estar ali. E isso eu testei na vida. No Brasil, o costume é o seguinte, quando você pede um dinheiro emprestado para o sujeito não te empresta o dinheiro, mas ele te dá uma série de conselhos destinados a mostrar que você é um irresponsável, você é um moleque, você não sabe viver, etc, etc, e que você deveria ser como ele. E daí você sai dali humilhado e ainda agradece. Muito obrigado. Isso é o costume no Brasil. Olha, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, eu jamais fiz isso. Eu tenho por nome, se o sujeito me pediu dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu dou dinheiro. Se eu não tiver, não dou nada. Não vou encher o saco do sujeito com um conselho, numa hora dessa. Não é isso? Então, isso eu nunca fiz, mas eu sempre percebi que esse é o costume na vida brasileira e eu mesmo me vi muitas vezes nesta situação. Então, você vê que esta atração e repulsa naturais, elas, na melhor das hipóteses, elas não têm nenhum significado moral. Elas são apenas um fenômeno da natureza, aí incluída a sociedade humana, porque os macacos também têm lá a sua sociedade, as hienas têm sua sociedade, as formigas têm sua sociedade, tá certo? E dentro de todas essas sociedades existe a atração e repulsa neste sentido. Então, por exemplo, se no grupo de pessoas existe um sujeito, vamos dizer, que tem uma certa força psicológica, ele tem uma liderança, ele impressiona as pessoas, então você sabe que metade das pessoas vão adorar aquele sujeito, né? Porque de algum modo ele as preenche, e a outra metade vai invejar e querer destruir o cara. Isso é sempre assim. Essas duas reações, nenhuma delas tem significado moral. Porque, vamos dizer, a opção, a escolha, a reação, na verdade, é inteiramente determinada pelos interesses orgânicos do indivíduo, interesses psicofísicos, por assim dizer.
Não é isso? Agora, uma outra coisa que eu observei é o seguinte: as pessoas que são muito inteligentes, muito cultas, tendem a achar que todo mundo é muito inteligente. E as pessoas que são mais burras e medíocres tendem a achar que até os inteligentes são burros. Quer dizer, pega as maiores inteligências depreciam. Por que isso acontece? Porque se o sujeito é realmente inteligente e culto, ele vê as pessoas não apenas no seu estado atual, mas pelas suas possibilidades interiores. Não é isso? E o outro, ao contrário, mede as pessoas apenas como concorrentes numa espécie de concurso de prestígio. Portanto, se alguém é burro, o sujeito se sente satisfeito porque ele é superior ao burro. E se alguém é inteligente, ele tem que demonstrar que o sujeito é burro para não se sentir inferior. Então, esse julga as coisas em função apenas do seu interesse. Note, as pessoas que vivem na relação natural, espontânea, elas são 100% egoístas. O que quer que elas digam, elas só estão pensando nelas mesmas. O que quer dizer que elas de fato não se comunicam com o outro. Elas transformam o outro numa peça do seu imaginário pessoal. E usam o outro, né, para se reforçar, para se satisfazer, etc, etc. E quando o outro não serve mais, ele afasta. Ou seja, essa relação, na verdade, ela é amoral na melhor das hipóteses, mas em 99% dos casos ela é imoral. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.